sino di mana sini kau sini? Kucing. No centro de Ontário, no Canadá, existe uma pequena comunidade ao sul de Port Elgin, conhecida como North Bruce pelos moradores locais. No entanto, é mais conhecida como Devil's Elbow, cotovelo do diabo. Segundo John, o explorador urbano que publicou este vídeo, o motivo do nome é que um antigo sacerdote ocultista teria vivido em uma mansão no final de um beco sem saída, onde os moradores acreditavam que havia atividade paranormal, devido aos rituais ocultos que o sacerdote realizava em sua casa. A mansão foi abandonada e, até hoje, ninguém quis comprá-la ou morar nela por conta de sua atmosfera sombria e de seu passado duvidoso. Segundo John, algumas reformas foram feitas esporadicamente desde que a casa foi desocupada. Em 2019, John decidiu explorar a mansão do ocultista sozinho à noite, mas as coisas não saíram exatamente como ele planejava. Comparada a outros prédios abandonados, a mansão parecia estar em relativamente bom estado, exceto pela garagem, que claramente já tinha visto dias melhores. Cerca de 5 minutos após o início da exploração, John começa a ouvir estranhos barulhos no andar de cima. Okay, guys, I think I've been hearing stuff upstairs, but I'm hoping, and I mean this, I really hope that it's paranormal and not someone freaking in here. I just heard somebody talk. My keys are making noises. Freaking somebody down there, dude. Come on, quit messing with me. I'm just trying to freaking. I'll leave. There's somebody else in here. Now that I've got myself in a bad situation. Oh, jeez. Perturbadoramente, enquanto ele anda pelo andar de cima, os barulhos podem ser ouvidos novamente, ainda mais altos desta vez, levando John a pensar que talvez alguém estivesse mesmo lá, brincando com ele. Embora ele mencione em voz alta para quem quer que estivesse ali que sua única intenção era explorar e que não queria incomodar ninguém, quem estava escondido não respondeu e continuou em silêncio. Os barulhos param por alguns minutos, mas então algo aterrorizante acontece. Oh my God, Freelander. Hello? Is there somebody here? I'm not here to bother or rob anything. I was just here exploring. I thought it was a bad. De maneira perturbadora, uma voz masculina pode ser ouvida gritando: "Eu vou te matar!" Antes mesmo de conseguir ver quem era, John sai correndo da mansão imediatamente, sem olhar para trás até estar a uma distância segura do prédio. Não se sabe quem estava na casa, há quanto tempo estava observando John, ou se realmente tinha más intenções, ou apenas queria assustá-lo. Segundo vários espectadores, é muito improvável que a outra pessoa na casa fosse outro explorador. Na comunidade de exploradores urbanos, as pessoas geralmente se ajudam, e existe uma espécie de código que todos seguem para manter os lugares assustadores o mais seguros possível. Se fosse outro explorador, fazer barulhos estranhos em uma casa abandonada e gritar "vou te matar" seria, obviamente, algo muito fora do comum. Isso deixa em aberto a pergunta: quem poderia ter gritado com John? O mais provável é que fosse apenas um morador de rua que não queria visitas. Mas como John fugiu antes de conseguir ver alguém, isso provavelmente permanecerá um mistério para sempre. Christopher Brian Hill é um explorador urbano com um canal no YouTube chamado Herc Hill nos últimos 10 anos. Ele tem publicado filmagens brutas de suas visitas a alguns dos prédios abandonados mais assustadores do país, muitas vezes se deparando com situações inesperadas e, às vezes, potencialmente fatais. Exploradores urbanos como Chris enfrentam muitos perigos, desde cães de rua agressivos, invasores hostis e riscos respiratórios, até estruturas instáveis. Entrar em um prédio abandonado desconhecido é muito mais arriscado do que parece. É obviamente muito mais seguro explorar prédios abandonados à luz do dia e com um grupo de amigos, mas, na maioria de seus vídeos, Chris explora à noite e sempre sozinho. Em junho de 2022, ele visitou a abandonada Westinghouse Electric Factory, localizada em Cleveland, Ohio. Construída há mais de um século, a fábrica originalmente era composta por 7 prédios diferentes, mas a maioria deles já foi demolida. Fundada por Thomas Edison, a Westinghouse é mais conhecida pelos engenheiros
outros notáveis que trabalharam para a empresa, incluindo Nikola Tesla e William Stanley. Por várias décadas, a Westinghouse Company rivalizou com a General Electric e foi usado pela última vez como equipamento de iluminação, planta de produção antes de seu abandono em 1979. Nas últimas 4 décadas e meia, a fábrica abandonada se tornou um dos locais mais quentes para exploradores urbanos e youtubers curiosos. Em 2012, o local começou a receber ainda mais atenção depois que a famosa cena de interrogatório da Viúva Negra do primeiro filme dos Vingadores foi gravada lá. 10 anos depois, Chris fez uma viagem até a fábrica abandonada e registrou tudo o que viu. Quando Chris começa a explorar, não parece haver ninguém por perto e apenas o som dos grilos pode ser ouvido na escuridão enquanto ele caminha ao redor do prédio. De forma perturbadora, o som de tiros pode ser ouvido à distância. Menos de 5 minutos de gravação. Vale mencionar que, nos últimos anos, Cleveland tem sido classificada como uma das 10 cidades mais perigosas do ZEUA, o que torna essa visita à fábrica abandonada ainda mais arriscada. That's Cleveland. Wow. That's crazy. It's not even that far away from here. Oh, that sounds like a shootout. Chris já tem experiência explorando tudo, desde hospitais psiquiátricos abandonados e sanatórios até templos ocultistas vazios. Ele não se intimida e entra na fábrica assustadora. Como em muitos prédios abandonados, Chris encontra um colchão no chão, o que indica que pelo menos uma pessoa esteve dormindo ali recentemente. Ele registra imagens do primeiro andar e sobe as escadas para o segundo. Tudo o que pode ser ouvido na escuridão inquietante são os passos de Chris. Poucos minutos depois, ele desce ao porão e a filmagem se torna progressivamente mais assustadora. Enquanto anda pelos corredores úmidos, Chris encontra vários becos sem saída sob um teto vazando e cheio de mofo. Okay, I'm hearing something. Maybe it's an animal. There's animals down here. Durante a exploração do porão, ele comenta várias vezes sobre um ruído estranho vindo de algum ponto daquele andar. Inicialmente, ele parece acreditar que pode ser um animal. De forma alarmante, ele encontra algumas cápsulas de munição no chão, que provavelmente era uma arma de 9mm. Embora seja bastante perturbador encontrar algo assim no porão de uma fábrica abandonada, vale lembrar que departamentos de polícia muitas vezes usam prédios abandonados para treinamentos. Porém, nesse caso, não há como saber se foi isso mesmo que aconteceu. Pouco depois, Chris encontra uma série de mensagens estranhas escritas nas paredes. Ele continua filmando enquanto anda por corredores estreitos, e é aqui que as coisas ficam muito mais perturbadoras. Yo, you need some help, bro? Yo. He's not even responding. I'm gonna leave him alone. God, it's weird. Bro, that's crazy. Depois de cerca de 20 minutos de exploração, a visita toma um rumo sombrio quando Chris encontra um homem agachado, sem lanterna, no final de um corredor. Ele chama o homem e pergunta se ele precisa de ajuda, mas o estranho não responde, nem se mexe. Chris decide deixá-lo em paz e continuar andando. A respiração de Chris fica visivelmente mais pesada e rápida após esse encontro inquietante, mas as coisas estavam prestes a ficar ainda mais perturbadoras. You know what? I'm gonna help that dude out. I'm gonna get this dude a $20 bill. Yo. Hey, I got some money for you. He's not there, and he's not responding. Quando ele retorna, o homem não está mais lá e não responde aos chamados. Isso poderia ser extremamente perigoso, já que invasores são conhecidos por agir de forma agressiva com visitantes indesejados. Como eles conhecem o prédio melhor que qualquer um, podem facilmente se esconder nas sombras e atacar ou assustar pessoas quando menos esperam. Alguns espectadores do vídeo acreditam que o homem não era um morador de rua, mas sim um membro de gangue que poderia estar se escondendo do tiroteio ouvido no início. Porém, isso é impossível
impossível de confirmar e, pelo comportamento estranho dele, parece pouco provável. Enquanto continua explorando, Chris percebe morcegos voando pelo porão, deixando o clima ainda mais sombrio. There's a lot of bats down here too. Bem quando ele entra em um dos quartos, se você olhar atentamente para a extrema esquerda da tela, você pode realmente ver o homem de antes, em pé no que costumava ser uma moldura de porta, olhando para Chris na escuridão. Assustadoramente, Chris não percebe e continua andando. É impossível saber quanto tempo o homem estava seguindo ele, e nesse tipo de situação, pode ser difícil avaliar as intenções do invasor. Alguns minutos depois, o invasor pode ser visto andando lá fora. Enquanto os carros passavam ao lado do prédio, em um ponto, Chris menciona que acha que o cara disse olá, mas não pode ser ouvido claramente através do áudio da câmera. Justamente quando ele decide sair, ele ouve um celular vibrar, indicando que há mais pessoas lá embaixo, com ele escondido na escuridão. Tendo tido encontros perturbadores suficientes para a noite, ele decide jogar pelo seguro. E felizmente, ele foi capaz de deixar o prédio ileso. Ele nunca descobriu quem era aquele homem, e desde então ele não carregou. Outro vídeo da fábrica Westinghouse. Robert Fulton Elementary é uma escola abandonada em um bairro bem complicado de Cleveland, Ohio. O prédio tem 92 anos e está abandonado há mais de 13 anos, depois de várias reclamações de moradores próximos que mencionaram que o prédio abandonado era uma vergonha para a vizinhança, um potencial ponto de criminalidade e que estava desvalorizando suas propriedades. O prefeito de Cleveland anunciou planos para transformar o velho prédio deteriorado em um conjunto habitacional de alta qualidade e de renda mista para a comunidade. Embora a ideia ainda esteja na fase de planejamento e a cidade precise de mais financiamento para concluir o projeto, o plano é que as reformas comecem até o final de 2024. Por enquanto, Robert Fulton Elementary continua sendo uma das escolas abandonadas mais assustadoras do país. Em maio de 2023, Chris Hill, novamente do canal do YouTube Hairback Hill, publicou um vídeo no qual fazia uma segunda visita à escola abandonada e fechada. O primeiro vídeo que ele fez da escola foi em 2022. Durante sua primeira visita, ele ouviu estranhos sons de murmúrios, cantos, rangidos e batidas vindos de diferentes salas. Esse foi um trecho da descrição do primeiro vídeo. A maioria das seções do prédio está caindo aos pedaços e a água e os elementos causaram danos irreversíveis na estrutura. Eu não recomendaria ninguém explorar essa escola. Você corre o risco de ser roubado ou pior. Dito isso, eu ouvi barulhos estranhos e outras coisas durante minha exploração. Depois de incidentes assim, a grande maioria das pessoas ficaria apavorada demais para sequer pensar em voltar. Mas 2 anos depois, Chris decidiu fazer uma segunda visita à escola, sozinho, a 1h da manhã. Wow. The decay is crazy in here. Desde o início das gravações, fica claro que Robert Fulton Elementary pertence a uma categoria diferente de prédios abandonados em comparação a muitos outros. O que mais chama a atenção sobre o prédio é o fato de que, pouco mais de uma década atrás, crianças estavam aprendendo naquelas salas de aula, correndo e brincando nos corredores. E agora, o lugar parece mais uma cena de filme de terror do que uma escola. A atmosfera sombria, a escuridão absoluta e o estado extremo de deterioração do prédio contribuem para o ambiente incrivelmente assustador. E não são muitas as pessoas que teriam coragem de entrar lá à noite, muito menos sozinhas. Para um prédio que está abandonado há apenas 13 anos, Robert Fulton Elementary está em uma condição muito pior do que outros prédios que ficaram décadas vazios. Mas Chris não parece se importar, enquanto registra imagens dos corredores escuros, com paredes descascadas e entulhos espalhados pelo chão. À medida que avança mais fundo pela escola, Chris começa a ouvir estranhos barulhos, mas aparentemente não há ninguém por perto, e ele continua sua exploração no silêncio arrepiante. A estrutura de algumas salas no andar superior parece extremamente instável, mas Chris mostra sua experiência em exploração urbana ao evitar as superfícies que estalam sob seus pés. Depois de cerca de 15 minutos explorando os andares superiores, Chris desce para o porão, que é, sem dúvida, a parte mais deteriorada da escola. Explorando os corredores escuros, ele encontra alguns indícios de que outras pessoas poderiam estar vivendo lá. Por
volta da marca dos 30 minutos, um forte barulho de batida pode ser ouvido vindo de uma das salas, e fica muito claro que Chris não está sozinho. Quando entra em uma das salas de aula, ele encontra uma mensagem perturbadora escrita no quadro: "Não explore sozinho", e também um cartaz de papel na porta com os dizeres: "Mantenha-se fora". Apesar dos avisos claros, ele entra. Lá dentro, encontra mais sinais de que alguém estava morando ali. É aqui que a visita de Chris a Robert Fulton Elementary toma um rumo muito mais arrepiante. Com medo pela própria vida, depois de ouvir um grito ensurdecedor e assustador, ele dispara para fora do prédio em busca de segurança, torcendo para que o homem não o estivesse seguindo. Se você olhar com atenção nas filmagens, é possível ver o contorno do homem que gritou quando Chris puxa a cortina da sala. Ao revisar as imagens mais tarde naquela noite, Chris encontrou algo ainda mais perturbador. Logo quando entrou no prédio, sua câmera captou algo que ele não havia percebido na hora. Ao fundo, uma sombra de um homem pode ser vista entrando em uma das salas. Não está claro para onde esse homem foi depois disso, mas com base nos barulhos estranhos que Chris ouviu durante toda a visita, é muito provável que ele estivesse observando Chris o tempo todo. Embora o grito tenha sido aterrorizante de se ouvir e possamos apenas imaginar o que Chris sentiu naquele momento, vale mencionar que a sala em que ele entrou provavelmente era a casa daquele homem, e do ponto de vista do morador de rua, deve ter sido igualmente assustador ver um estranho puxar a cortina do lugar onde ele dormia. Esse tipo de encontro pode rapidamente se tornar violento, mas felizmente Chris conseguiu mais uma vez sair em segurança. Ele não publicou novas imagens do local desde então. Esse vídeo foi publicado em outubro de 2019 pelo youtuber Baker X Derek, um guia turístico de San Bernardino, Califórnia. Um dia, enquanto pilotava sua motocicleta pela rodovia na Califórnia, ele notou uma casa abandonada no alto de uma colina e decidiu dar uma olhada lá dentro. Desde o começo da gravação, fica claro que alguém já tinha estado ali e que provavelmente não eram os donos originais da casa. Diferente de muitos prédios abandonados, dá para perceber que a casa já foi bonita antes de ser desocupada, mas isso não a torna menos assustadora de visitar, mesmo em plena luz do dia. Oh, heebie-jeebies, dude. Dude, that dark room. I kept feeling something was gonna jump out at me. What's down here? Dude, I think I hear somebody. I think I hear something. Derek desce para explorar um dos quartos no andar de baixo, e é nesse momento que ele ouve um barulho perturbador. Aterrorizado, ele corre para fora, chega até a tropeçar e cair no caminho, mas finalmente consegue voltar para sua motocicleta e fugir do local. De acordo com uma das teorias mais populares propostas pelos espectadores, o barulho provavelmente foi feito por um morador de rua que estava tentando avisar Derek para sair de sua casa. Embora moradores de rua não passem o tempo todo se escondendo nas sombras, é comum que usem a escuridão como ferramenta quando alguém entra em um prédio sem aviso. Existe uma regra básica da exploração urbana. Se você ouvir um barulho alto ao entrar em uma sala, provavelmente deve ir embora. Às vezes, os moradores de rua fazem um barulho como um primeiro e último aviso para espantar visitantes indesejados. Naturalmente, é um impulso humano chamar e anunciar sua presença em situações assim, mas na maioria das vezes, eles raramente respondem de maneira normal. Ninguém gosta de ser visto vivendo nessas condições, e muitas vezes a resposta tende a ser agressiva e, em alguns casos, até violenta. Felizmente, nesse caso, Derek conseguiu escapar a tempo de uma situação que poderia ter sido bem perigosa.
Este vídeo foi gravado em Tartu, Estônia, e enviado ao YouTube em agosto de 2016. Nele, um grupo de 4 adolescentes visita uma sauna abandonada que foi construída há mais de um século, em 1915, quando a Estônia ainda fazia parte do Império Russo. Depois de cumprir sua função por 80 anos, a sauna foi desativada em 1995. O prédio permaneceu abandonado por 23 anos, até que, em 2018, foi totalmente reformado e transformado em um salão de beleza que ainda estava em funcionamento na época do envio deste vídeo, em 2023. Em agosto de 2016, o responsável pelo vídeo visitou o local abandonado com 3 amigos. Ao entrar no prédio, é possível ver exatamente o que se espera de uma construção abandonada por 21 anos. Uma quantidade insana de mofo crescendo livremente nas paredes, os aquecedores cobertos por uma grossa camada de ferrugem, o chão cheio de buracos e toda a estrutura parecia que poderia desabar a qualquer momento. Ao longo do vídeo, os adolescentes exploradores também se deparam com algumas mensagens perturbadoras nas paredes. Uma especialmente arrepiante dizia: "Você não pode se esconder". Havia também vários desenhos assustadores de bonecos palito grafitados nas paredes de alguns outros cômodos. Nos primeiros minutos da visita, além das mensagens perturbadoras, alguns sapatos soltos e outros pertences pessoais, não parecia haver qualquer indício de que alguém pudesse estar vivendo lá ou sequer tivesse visitado o local recentemente. No entanto, cerca de 20 minutos após o início da visita, um dos adolescentes encontra um batente de porta coberto por uma cortina e eles decidem explorar o cômodo. käisime küll ju, sa ei käinud või? käin, läbi selle liha või jah? ma kuulen, et siin on diivan ja see on nii kahtlane. Küsige. Quando um dos exploradores ilumina o quarto com a lanterna, um grito dilacerante pode ser ouvido vindo das sombras. Imediatamente, os 4 adolescentes saem correndo do prédio em pânico. Quando finalmente chegam do lado de fora, o sol já havia se posto e os garotos entram no carro para fugir do local. Embora o explorador estivesse ocupado demais, correndo para registrar imagens do homem que gritava, é muito provável que se tratasse de um morador de rua que vivia no prédio abandonado e não esperava receber visitas. Ainda assim, deve ter sido extremamente perturbador vivenciar algo assim, mesmo tendo ido juntos em grupo. Depois daquele dia, em 2016, os garotos nunca mais voltaram à sauna abandonada. Em março de 2022, os youtubers Meg e Chris subiram um novo vídeo em seu canal Back in Time MC, no qual mostraram imagens de sua visita a uma velha e decadente casa de fazenda em algum lugar do Reino Unido. Na legenda, eles mencionaram que encontraram um ponto de entrada por uma janela aberta na lateral da casa. Com base no estado de desordem em que a casa da fazenda se encontra, fica claro que ninguém tem feito manutenção ali há bastante tempo. O chão está coberto de folhas e teias de aranha. Os sapatos parecem empoeirados e sem uso, e há até alguns animais mortos no chão, junto com cartuchos de espingarda em cima de uma mesa de cabeceira. As únicas pistas que indicam que alguém poderia ter estado no local são uma das lâmpadas em um dos quartos, que parece relativamente nova, e algumas roupas no armário que parecem estar apenas levemente usadas. Com base nas fotos que Chris encontra em diferentes prateleiras e penduradas nas paredes, parece que uma família com pelo menos 4 filhos costumava viver naquela casa de fazenda. Conforme o casal continua a exploração, eles entram em um dos quartos no andar de cima, onde encontram algo totalmente inesperado. Comes all the way across. Absolutely nuts. Maybe we'll come into this bedroom here. And wow. Oh my God! You know, you're alive. You are? You know, man, You live in here, you can't live in here. Yeah? no. We can't. Live We in thought it was here. abandoned. We thought it was abandoned. You can't live in here. Quando Chris entrou no quarto, ele não percebeu de imediato que havia alguém dormindo na cama. Só quando Meg entrou e fez barulho, é que a mulher, que estava dormindo, acordou e deu o maior susto neles. Embora os criadores do vídeo tenham borrado o rosto da mulher para respeitar sua privacidade, fica claro que ela já é bem idosa. Durante a conversa, ela conta ao casal que não tem família que possa levá-la para viver em algum lugar menos deprimente. Por pura bondade, Chris e Meg fazem companhia à senhora e tentam entender sua situação. Ela se apresenta como
como Jane, e nos 10 minutos seguintes eles fazem perguntas sobre como ela acabou vivendo completamente sozinha em uma fazenda abandonada. What happened was I came here to help somebody, Okay. and this is only for a week I'm coming, Yeah. and that was 1993. Oh God. Wow, so you've been here nearly 30 years. Yeah. Perturbadoramente, Jane menciona que está vivendo na casa abandonada há 30 anos. E, mesmo depois de Chris e Meg oferecerem levar comida, roupas limpas e lençóis novos, ela parece relutante em aceitar qualquer ajuda, afirmando que está bem vivendo da maneira como está. Ela menciona que, embora a casa não seja dela, os homens que trabalham na fazenda sabem que ela está lá e trazem comida e água todos os dias. Em um momento comovente no final, o casal concorda em visitar Jane novamente em breve. Isso poderia ter sido um final feliz para a história, mas Chris e Meg incluíram uma legenda no fim do vídeo que trouxe uma luz mais perturbadora à situação. A legenda dizia: "Eu pesquisei bastante para tentar encontrar o nome da fazenda e de quem era a propriedade. Por sorte, consegui as informações necessárias e até recebi uma mensagem de alguém que conhecia o fazendeiro que trabalha lá." Chris explica que o homem que entrou em contato com ele também sabia que Jane morava lá e que o fazendeiro também vivia na casa da fazenda com ela. Segundo esse homem, Jane é bem cuidada, mas escolhe viver naquelas condições terríveis. O homem também mencionou que o marido de Jane está constantemente por perto para garantir que ela esteja bem, mas ela não aceita facilmente a ajuda dele, nem de ninguém, na verdade. Vale mencionar que Jane talvez não tenha sido totalmente honesta sobre sua situação com Chris e Meg. Durante a conversa, ela disse que não tinha ninguém para cuidar dela além do fazendeiro, mas o homem que conhecia o fazendeiro contou a Chris que ela também tem um irmão que tenta cuidar dela. Não totalmente convencido da versão do homem, Chris continuou investigando e descobriu que a fazenda não estava registrada em nenhum documento de propriedade oficial, mas havia outro imóvel em nome de Jane que ela possuía entre 1986 e 2015. Ao visitar essa outra propriedade, Chris mencionou que ela estava tão mal cuidada e em ruínas quanto a própria fazenda. Tendo ouvido duas versões diferentes da história, a de Jane e a do homem que o contatou, Chris decidiu acionar os serviços sociais de adultos. Chris então pediu ao homem que o contatou que dissesse a Jane que ele e Meg ficariam felizes em voltar para visitá-la, caso ela quisesse. Depois disso, não houve mais atualizações sobre a velha senhora e provavelmente nunca saberemos o que aconteceu com ela. A única coisa certa é que, se alguém decidir explorar aquela casa de fazenda abandonada no futuro, muito provavelmente encontrará a mesma situação que Chris e Meg encontraram. Infelizmente, esse tipo de situação é mais comum do que se imagina. Com o aumento dos preços e o estado atual da economia global, uma grande parte da população idosa está sendo esquecida. Esperamos que Jane consiga aceitar a ajuda de seus familiares e viva o resto de seus dias em condições melhores e mais saudáveis do que as que estava no momento em que o vídeo foi publicado.